that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall, is that you have to learn this big body of information before you can do anything. Você vai ver agora a correlação mais brilhante na história da programação que vai marcar para sempre a sua carreira e que vai ajudar sim a você não ser um programador qualquer. E eu tô falando sério. Quem encontrou a correlação entre programação e chaves foi o usuário Matheus Pazinatti, que lá no Tab News criou uma publicação chamada O Programador Chaves. E esse é o exato episódio que pra mim já eternizou o termo programador chaves, e vamos ver se você percebe a correlação. Sim. Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma. Quantas laranjas me restam? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Pois tem 4 laranjas e come uma, quanto não sobrar? Uma mais A difícil. dublagem ficou muito boa. Responda essa. Quantas me restam? Bom, mas o senhor tem 4 laranjas. Sim. E aí come uma, quantas lhe restam? Quantas me restam? Tem 4, né? Come uma... Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Tá aí a correlação. Tá exatamente nesse ponto. No Artigos, o Matheus destaca a parte onde o Chaves fala que sabe fazer o cálculo, mas só usando maçã, e isso bateu fundo em mim porque eu só sabia fazer certas coisas em programação, copiando e colando, e porque eu não me achava competente. Até porque, tudo que eu fazia desmoronava. Eu nunca pensava no que eu tava realmente fazendo e eu usava um monte de atalho e gambiarra só pra chegar o mais rápido possível no resultado final. Mas como se conserta isso, né? Como deixar de ser um programador chaves? E excelente pergunta. E segundo o Matheus, o mercado de tecnologia muitas vezes vende demais a ideia de aprender na prática e acaba atropelando a teoria. Isso se torna perigoso. Isso é tão importante num nível que eu já vi com meus próprios olhos isso acontecendo na minha frente e o estrago que isso causa. E basicamente entender o porquê das coisas faz você absorver melhor as informações, já que elas passam a fazer mais sentido. Isso também vai te permitir a ser mais criativo e usar soluções de formas diferentes e completamente adaptadas para cada tarefa, ou seja, você não vai ser mais um programador qualquer. Mas claro que o extremo oposto também acontece, como o Thiago Santos fez questão de lembrar. Tem sempre aquele programador que acha que precisa se preparar ao máximo antes de fazer qualquer coisa, tenta entender o que está por trás de cada lib ou framework, quer reinventar a roda e nunca sai do lugar. Isso bate um pouco contra aquela frase famosa que é atribuída ao Abraham Lincoln, mas não é dele, e que diz: se tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Tem valor essa frase sim, só que a pessoa se perde quando ela tem 6 horas para derrubar uma árvore e passa 6 horas afiando o machado. Complementando esse ponto, o Thiago Martins reforçou a necessidade desse equilíbrio entre teoria e prática citando o princípio de Pareto, que diz que com 20% de conhecimento em qualquer conteúdo, você já pode obter 80% dos resultados, e eu concordo total com isso. Ele explica que 20% em programação é muita coisa e que boas práticas, semântica, código limpo e acessibilidade definitivamente estão inclusos nisso. E